Voltei. Vamos ver se agora a gente consegue aí dar uma melhorada nessa questão aí técnica que a gente não estava conseguindo, né? Ouvir direito o mestre, nem me ouvir, estava dando uma microfonia. Então, vou esperar o mestre entrar aqui de novo para eu poder já colocar ele novamente. Vocês estão me ouvindo bem agora? Tá mais tranquilo para vocês poderem me ouvir? Oi, mestre. Oi. Eu acho que tá melhor agora para o pessoal poder ouvir a gente. Tá. Então, vou dar Desculpa continuidade. interromper. Pode começar. Então, pessoal, como eu estava falando, eu andava muito com a Dilson, camisa preta, do Pavão, era aluno do Mestre Rock, e começava a rodar muito com ele. Eu, na época, né, já fazia capoeira com eles no clube do Pavão. Ia no Pavão, ia no clube do Sete. Tinha a roda do Edgar, que era a tal chamada roda do Edgar, que era na Ilha das Dragas, Praia do Pinto. Então, eu frequentei muito essa roda. E vindo para Jacarepaguá, o que aconteceu? Eu entrei num antigo grupo que tinha aqui, que era dos membros, alguns de lá, era o Romildo, Pelé, que era irmão de Romildo, Paul, que era Paul Medeira, Medeira veio depois um pouquinho, e fundou o Grupo Nagô, Grupo Nagô de Capoeira. Depois esse grupo ele acabou, né, faliu, aí eu dei continuidade à capoeira. Eu falei, pô, a partir de hoje eu vou ter meu grupo Ariri. Aí fundei Ariri. Ariri, ele se tornou uma espécie de um único grupo em Jacarepaguá. O Medeira se mudou para Vila Norma, que é lá em São João de Meriti, e eu continuei. Ele veio me perguntar dele, vou botar meu grupo de Anagô, tá? Eu falei, tá, tudo bem, o meu vai ser Ariri. Porque senão seria eu Nagô aqui, ele lá, mas eu preferi, lá. Ele tomou destino diferente, foi para lá. E eu dei continuidade no meu trabalho. Fala um pouco dessa coisa do senhor, né, dessa sua história com o Jacarepaguá, porque eu sei que o senhor faz parte do livro que conta a história do local, né, do bairro. Como que é isso? Como que funcionou isso? Como é que o senhor se tornou, né, esse ícone, né, na história de Jacarepaguá? As histórias de vocês se entrelaçam. As histórias de Jacarepaguá, Vitornito, porque eu tinha um amigo aqui na Cidade de Deus, o nome dele é Nuguete, e ele encontrou comigo e falou assim, Derli, você tem um bônus para receber da Rio Arte. Eu falei, eu? Você tem. Você ouviu falar na Miriam? Miriam, ela tem uma feira artesanal lá na Praça Seca, que ela fundou. Eu falei, não conheço não. Aí ele me deu o endereço, eu fui lá na Praça Seca e encontrei com a Miriam. A Miriam falou, realmente, você tem sim. Você virou uma história de Jacarepaguá. Aí o que acontece? Aí me deu o endereço, aí eu fui lá na Rua Romênia, em Laranjeira, e aí o pessoal, eu entrei, aí bebi uma aguinha gelada, o pessoal, você é o que eu dei? Eu falei, sou. Aí todo mundo, ele chegou. Eu não sabia o que era. Aí me pediram o nome todo, deu o nome, fiquei sentado uns 5 minutos esperando ele, botaram. Aí falou, você tem um bônus para receber, que é um dinheiro, né? Que era para receber. Ele falou, você é uma das 7 maravilhas de Jacarepaguá. Aí eu até esse dinheiro eu recebi, até o cheque fui lá no Tesouro, que é ali na cidade, na época os bancos estavam em greve. Aí foi a lenda as histórias que nossas avós contavam, o jacaré do Papo Amarelo, os grandes quilombos que tem dentro de Jacarepaguá, que é o pessoal que fala sobre a pedra branca, né? E vem escrito no livro. Cuidado que um dia você pode encontrar um capoeira no meio da rua, andando de bicicleta, a pé ou dentro das matas à noite, ou então numa dessas vielas. Aí aquilo para mim foi até uma vida, na época eu não estava sem dinheiro, estava sem nada, foi uma sorte que eu tive, né? Receber aquele bônus. Inclusive até levou quase 2 semanas para eu receber, porque o Banés estava em greve. Mas foi uma alegria para mim, viu? Uma festa com a minha mãe em casa.
Aí aquilo ali virou uma... E nessa época eu dava aula até num CIEP aqui na Cidade de Deus, chamado Luiz Carlos Prestes. Eu só nessa época, depois, eu fui fazer uma apresentação com as crianças no Sérgio Malandro, e nós até tiramos em primeiro lugar nessa gincana. Isso foi em 92. Bem interessante. Bonita a história, mestre. É a trajetória, né, de se tornar uma referência, né, não só no bairro, mas no Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor falasse também sobre a capoeira do Rio de Janeiro, da década de 60, quando o senhor começou, da década de 90 e hoje, né? Ano 2020. O que o senhor vê de diferença? O que o senhor passava naquele tempo que hoje se modificou? O que tem de semelhante? Gostaria de ouvir isso. Eu acho que a galera... Eu achava que aquela capoeira naquela época era mais unida, né? Era mais unida porque, tipo assim, a gente tinha uma referência que era o samba. Por exemplo, na Zona Sul só tinha o capoeira do Mestre Rock, que é Elisjava Lagão, do Pavãozinho e Lagoa. Jardim Botânico de Ipanema tinha a capoeira de Haroldo, Calabá, Jorge Luiz, Maris, que eram os descendentes do Senhorzinho. Mais acima um pouco era a capoeira da Zona Sul, né, que era o pessoal do Mestre Gato, Peixinho, Preguiça, aquele pessoal todo. E na Zona Norte, tinha uns 4 grupos, mais ou menos, que era só o pessoal da Guilherme Naguás, a capoeira Bonfim, que era a moda na época na Zona Norte, e mais ou menos mais uns 2 grupos. Então não tinha quase. Então o pessoal era unido porque o pessoal falava assim, vamos desfilar na escola de samba, tal. Aí todo mundo se reunia. Ah, vamos desfilar em São Clemente? Aí todo mundo ia para a Zona Sul. Vamos desfilar na Portela? Todo mundo ia. Vamos desfilar na Mangueira? Era unido. Eu, quando cheguei aqui em Jacarepaguá, só conheci uma capoeira, que era a capoeira do mestre Leopoldino. Eu conhecia ele antes que ele ia lá para ele, saía da Mangueira para ir lá para a Ilha do Fundão para dar aula com a jiboia nas costas. A jiboia assim, né? Ele dava aula lá no Fundão. E aqui em Jacarepaguá ele dava aula na Rua Caniú. Foi o primeiro capoeira, foi nos anos 60. E ele tinha uns alunos aqui, que eram os irmãos Jairo, Djalma, Zé, Jamico, e Naval, Nando, Leco, que também eram irmãos também. Então, foi onde a capoeira ficou mais... Mas a capoeira, ela não era assim, dito como hoje, que todos os locais têm capoeira. Naquela época, então, talvez a capoeira não tinha muito aquelas contradições. Eu acho que a parte ela saiu da Zona Norte, porque na Zona Norte começou a encher mais, né? E a Zona Sul ficou aquelas capoeiras do pessoal se tornaram aqueles estudantes, um só estudava na Santa Úrsula, outro na Bennett, e aí a capoeira, aí veio surgir federação, essas coisas todas, aí a capoeira encheu. Mas antes a gente, para jogar capoeira, a gente tinha que rodar muito, tinha que andar aí longe, né? Eu, quando conheci o pessoal da Zona Norte, aqui de cima, que já eram os capoeira mesmo, né, de nome que tinha mestre Arthur Emílio, mestre Mário Buscapé, os irmãos Zé Grande, Heraldo, era uma capoeira bem coisa. Então, naquela época, quem via capoeira se interessava e falava, pô, a capoeira é uma coisa, é uma novidade. E aí depois eu conhecia também as pessoas que gostavam de fazer um movimento para ver se divulgava mais a capoeira, porque foi aí que surgiu muitos torneios, campeonatos, essas coisas todas. E isso o senhor tinha mais ou menos quantos anos? Aí eu já estava com 17, 18. Então, o senhor já tinha aí mais ou menos uns 10, 11 anos de capoeira, né? Porque o senhor começou capoeira com 6, 7 anos. Já era velho, né? No caso, da capoeira. Já. Depois aí eu fui nesses movimentos, eu conhecia, eu trouxe uns mestres capoeira até para Jacarepaguá, que era Nilson Sarerê, que tem um irmão, Guará, que foi muito amigo do Exército. Vim para Jacarepaguá, e a capoeira aqui em Jacarepaguá, aquela capoeira, né, bem coisa assim. Aqui eu conheci o Joênio,
conheci os outros capoeiras que tinha aqui, conheci um grupo Asa de Ouro, que era da Praça Seca, que era coligado ao mestre Zé Pedro, que era a capoeira do Getúlio, aí tinha o Luz Queimado. E eu fazia muita apresentação com eles, o uniforme deles era uma calça vermelha e branca. E dali é que depois foi acabando, eu falei, pô, eu tenho que dar continuidade à capoeira. Jacarepaguá ficou um tempo assim, no vácuo, no vazio. Até porque, assim, eu conheci o falecido Joene, ele jogava na Vila Sapê, mas nem constantemente tinha capoeira lá. Quando eu comecei a dar aula de capoeira, aquelas coisas todas, é que ele me seguia, vinha a mim, ele nunca deixava de me procurar. Aí eu dava muito força a ele, para ele continuar dando aula de capoeira. Ele foi dar aula na Goiânia, ele foi dar aula em Auma, ele ia para a roda de capoeira lá em Uaíba. Aí foi, depois de mim, foi o que ficou mais um pouco assim, né? Não tão atuante, mas o que... Aí tinha muitos que falavam que treinava com ele, mas hoje em dia fala, mas naquela época eu quase não via mais ele vir para minha casa, e eu andava com ele. O mestre, fala um pouco o que você falou aí, linkou a questão do carnaval, que era uma coisa muito comum, né, entre os capoeiras estarem inseridos nas escolas de samba. Fala um pouco dessa parte, dessa história, porque, assim, eu, no tempo de mais jovem, né, fundamental em escola, estudante, eu ouvia muito falar, porque, assim, uma coisa é a gente ter o contato com o mestre ali direto, a gente já está acostumado, não tem nem a dimensão de quem é aquela pessoa, muitas das vezes. Outra coisa é uma pessoa de fora vir falar. E aí eu lembro, tem uma passagem muito interessante que um amigo falou assim, que mestre Derli, não, todo mundo conhece, cara respeitado em Jacarepaguá, não tem um ano de carnaval que ele não bote roda, que ele não faça roda no carnaval, seja, né, em Jacarepaguá ou participe das rodas, cara é fera. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Bom, a roda de Jacarepaguá era assim, eu ficava rodando, né? Como eu ia na casa das pessoas para chamar, para treinar, para a gente dar continuidade àquele trabalho capoeira, tipo assim. Como eu costumava falar sempre, capoeira roubou minha infância, eu não queria saber de outra coisa. Então, todo ano tinha roda de capoeira carnaval. Tinha na freguesia, tinha na taquara. Eu fiquei na taquara durante mais ou menos quase 18 anos, ou mais um pouquinho, com essa roda de capoeira. Mas, de vez em quando, também eu fazia na freguesia. Freguesia foi umas 4, 5 vezes, porque até a minha área de atuação era na freguesia, porque eu dei aula na Rua Tirol, bastante anos, mas eu dava aula fora de Jacarepaguá, que foi lá no Rocha. Talvez os anos que eu fiquei lá no Rocha, se eu tivesse ficado me dedicado mais à capoeira em Jacarepaguá, ainda estava ainda mais forte, né? Porque, assim, além da gente fazer roda no carnaval, a gente desfilava na antiga Acadêmico da Cidade de Deus, que ia jogar muito em Vila Isabel, depois a Acadêmico da Cidade de Deus passou para Rio Branco, onde jogava lá embaixo, jogava na Central, com o pessoal. Então, a capoeira ela se deu muito respeito, até porque o pessoal, muitos, como até agora, hoje em dia, não acreditava muito em capoeira. Capoeira para todo o pessoal, uma dança, né? Uma coisa folclórica. E eu me tornei uma capoeira diferente, uma capoeira mais recinto fechado. Então, quando eu saía na rua, era uma revelação, porque a capoeira, eu passei a ter um pouco de respeito pelos mestres de karatê, de Jacarepaguá, jiu-jitsu, que gostavam muito de mim, que eu também gostava muito deles. Sempre quando tinha qualquer coisa, eles me chamavam. Eu sempre fui muito ligado. Eu tenho um mestre de capoeira que eu chamava ele de fora para vir para cá também, que era o mestre... Deixa eu ver o nome do mestre. Miguel. Ele era de terra de Realengo ali, Miguel. Ele era corneteiro. Então, eu fazia muito isso. E o pessoal do jiu-jitsu, João Fernandes, o mestre João Fernandes, eles eram ligados comigo. Então, geralmente, a gente sempre estava fazendo um movimento junto. Eu tive muita ajuda desse pessoal de outras artes, de jiu-jitsu, que eles achavam que eu era muito esforçado. Nilton Martelo, que era do judô, né? Então, a capoeira ela era
coisa assim, bem coisa. Qualquer apresentação que tinha em Jacarepaguá, eu estava participando. Carnaval, capoeira naquela época, tinha pessoas que eu até ficava um pouco assim, meio naquela outro sentido, porque não ligava para capoeira, mas quando chegava carnaval, todo mundo queria jogar capoeira. Aí, com o tempo, eu fui começando a ficar malicioso e tal. Falei, ó, não vem não. Vocês gostam de capoeira, mas só para se exibir, é carnaval. Capoeira tem que ser levada mais a sério. Aí o pessoal já ficava assim naquela. Desde a roda de capoeira que tinha, era uma roda pesada. A roda na Taquara, o couro comia. A Cidade de Deus, a roda de capoeira era braba. E aí eu ignorava porque eu ficava, desde a época que eu chegava, de volta de 8 horas da noite até as 2 da manhã. Então aquilo ali foi uma relação, foi muita roda de capoeira que o pessoal fazia na Zona Norte, fazia em outros locais, e eu fazia aqui em Jacarepaguá. Poucos capoeiras frequentaram. Então a capoeira ficou respeitada no meio das outras artes, das lutas, né? Entendi. Porque ficou uma coisa assim bem ética. Foi. Ainda falando um pouco dessa linha aí, mestre, o que o senhor pode falar para a gente? Porque eu assisti um curso que o senhor deu lá em São José dos Campos, no evento do Aroeira Brasil, do mestre Wilson, né? Falando sobre... Eu tive o prazer de assistir o senhor falar sobre pernada carioca e o mestre Simplício, né, também falar sobre... Eu esqueci agora o tema da outra atividade. É uma outra manifestação que teve lá em São Paulo. Né? Tiririca, não lembro agora. Mas eu sei que... Tiririca, o meu foi pernada carioca. Isso, eu fiquei com isso na cabeça. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Olha, a pernada carioca, ela vem ligada ao samba. Ela é um jogo de bandas, em cima, banda de costa, banda de frente, e sambô e tal. Agora, só que eu achei assim, um pouco estranho que ele apresentou a tiririca e ele não desceu no chão. A tiririca não tira a mão do chão. Tiririca, ele é igual a capoeira angola. Tiririca, o cara até rola no chão, deita. Então, são as coisas que vêm lá de trás. E a tiririca, ela cai um pouco nas áreas entre São Paulo ali. Mas o samba de roda, ele se vincula muito à pernada carioca. Porque naquela época o pessoal entrava na roda para sambar. Aí um joga daqui, um joga dali, tinha um que botava o tamanco na mão e sambava. Até eu presenciei muitas vezes, eu via na Lapa e ali perto do Catumbi, né? Aquela parte ali debaixo da onça. Eu tinha um pessoal que era muito bom nisso, era o caso do cantor Oswaldo Nunes e o Madame Satã. Madame Satã, nos anos, início dos anos 70, era muito bom nisso. Era pernada carioca. Então o pessoal falava, fica naquela dúvida, Madame Satã jogava capoeira? Jogava sim. Jogava e era bom. Só que a capoeira, existe uma diferença da capoeira Rio de Janeiro para a capoeira Bahia. Porque o baiano joga capoeira, mas o carioca também joga. Só que o baiano, ele leva ela como uma forma de comercial. O carioca não. A gente pode ver por que o pessoal faz a propaganda dizendo que é baiano e todo mundo vai treinar com eles. Me esquecendo que nós temos vários capoeiras bons, carioca. Pode ver que nas competições, quem é que teve em primeiro lugar? Se não é o carioca, é o paulista. Na capoeira combate. Que é outra coisa também que as pessoas acham que não existe, né? Capoeira de competição, né? Eu respondo muito essa pergunta, mas tem competição de capoeira? Tem. Né? E tem as instituições que regulamentam e regularizam essa prática. Estão aqui perguntando, mestre, se o senhor conheceu Madame Satã. Conheci Madame Satã. Madame Satã não estava preso. Madame Satã, ele morava na Mazomba, Itaguaí, bairro da Mazomba. Mas ele ia para Ilha Grande porque ele tinha criações de porcos. Então, muita gente não sabe, aí fica pegando uma história, um do outro. Aí falava, Madame Satã morreu isso aqui. Madame Satã morreu no final dos anos 70. E Madame Satã sempre estava na Lapa. Ele andava muito com esse cantor, Oswaldo Nunes.
tinha o Buca, que andava com ele. Ele tinha uma filha de criação, uma gordinha, que era da minha idade na época. Então, o que acontece? Ele vendia flores, às vezes, aqueles negócios todos, dava aula de dança ali perto do Estácio. Madame Satã, todo mundo fala que ele foi uma lenda, mas ele não foi desconhecido. Para quem mora em outras áreas, não conheceu. Aí fala, não, fulano não conheceu, não. Sim, porque quando eu fui da rua mesmo, eu via muito ele, direto no Catumbi, no Bafo da Onça. Ele gostava muito do Bafo da Onça. Era o bloco ali. Mestre, fala um pouco dessa sua linha familiar com o Estácio ali, com o Morro do Estácio, com a escola de samba. Fala um pouco disso para a galera aí, para entender, né, como é que é essa relação da família com o samba, com a capoeira, tudo se junta e a gente... minha família veio de samba, né? Minha família veio de samba mesmo, porque assim, o meu avô, eu não conheci meu avô. Meu avô, quando... Eu mal conheci minha avó. Minha avó, quando ela faleceu, eu devia ter 6 anos. Meu avô era bem mais velho que minha avó. Então, ele tinha uma tradição porque ele era ligado a samba. Então, ele foi, na época, que falava baliza. Dali da baliza que ele passou, veio meu padrinho, Matsu, que é o pai da Eunice, da Vilma, que era do Cais do Porto. Inclusive, meu padrinho, ele foi até chefe do Cais do Porto, do Mestre Leopoldino, onde surgiu aquelas capoeiras lá que tinha banho louco, mais tudo. Então, a gente veio de uma família de samba. Uma primeira vez que eu vi o meu tio fazendo um movimento, assim, que era o Zé. E o pessoal falava que parecia muito vivo. Inclusive, a mulher, a senhora que me criava na Rocinha, ela me batia porque achava que você está parecendo com o Zé. Eu falei, mas só está me batendo à toa só por causa disso. Você parece o Zé Feijão, não sei o quê. Então, a gente vê que aquela ligação dos parentes, tudo no samba. Ou Bafo da Onça, ou o Nido de São Carlos, que depois, nos anos 80, ela passou para as partes do Estado. Então, veio tudo ligado ali. São Carlos, descendo ali por Rio Comprido. Nossa família veio tudo inserido. Mas o que levou a capoeira mesmo direto foi eu, que eu achei que a capoeira foi a minha salvação, porque eu era de rua, e eu só encontrei ela como esperança para a sobrevivência de não ficar apanhando, porque eu apanhava muito no Morro da Rocinha. O pessoal me pegava no Campo de Esperança, me pegava na Rua 2, me pegava no Rodão Patinho. Onde eu passava, o pessoal queria me bater, me tinha muito bullying. Eu não vou dizer que é bullying, que era por causa de cor, não. O pessoal que me pegava era da minha cor mesmo. Inclusive, quem tentou me jogar fogo em mim, as 2 garotas eram da minha cor, eram pretas. E um gay, que era também um pouquinho mais claro. E quem me salvou foi quem? Foi o judeu que me salvaram. Esse cara era bem rudim, bem branquinho. Então, a gente sempre conviveu nessa. O samba sempre esteve presente no meio da nossa família. Hoje em dia não, que ninguém... O pessoal já está um com a idade e tudo, mas a fundação do samba lá veio da nossa família. Quando veio Ismael, quando fundou a primeira escola, que era Deixa Pra Lá, hoje em dia passou como isso. Meu avô teve participação. Há poucos dias atrás, eu estive no Curipati, tem uma senhora que já tem idade, e falou, pô, eu conheci teu avô é 7 quedas. Entendi. Sobre a pernada carioca ainda, qual a diferença ou a semelhança da pernada carioca com o samba duro, mestre? Porque eu sei que a gente que foi seu aluno, teve contato com esses tipos de informação, né? Com esse ensinamento, mas o pessoal que está assistindo, de repente, nunca ouviu falar. Então, você podia falar um pouco sobre isso? Bom, o samba duro, ele é ligado à umbigada. Já a pernada carioca é a capoeira. É um ritmo de dança, porque assim, os baianos antes falavam que no Rio de Janeiro a gente não jogava capoeira por causa disso, porque era bom de rasteira, bom de banda. O baiano, o que ele acontece que ele faz o quê? Ele criou a baianada. Porque quando o cara vai levar uma banda, ele encosta no outro, que ele pesa 100 e poucos quilos, e o cara não consegue bandar ele. Já o pernada carioca, a gente dá 3, 4 passadas para trás para a coisa continuar, para abrir, para ter espaço. Porque a gente não pode fechar com um cara de 115 quilos. Né?
A gente tem 70 quilos, como é que vai se formar? Então, a pernada carioca é nisso, ela se destacou. Então, a gente samba para cá, samba para a esquerda, vem para a direita, a frente vai para a esquerda, continua indo para a esquerda, volta para a direita e banda. Essa é a pernada carioca. Ela é um ritmo de capoeira também. É igual o frevo. O frevo saiu da capoeira. Mas o frevo foi puxado pelo pessoal de Pernambuco. E aqui no Rio de Janeiro se destacou a pernada carioca. Então, a capoeira ela teve várias divisões que foi tirada, coisas que foi tirada ligada a ela. E o samba duro é igual um bigada. É igual o baiano fazia. O baiano, ele encosta e se fecha, que é para você não ter espaço. E o carioca não. O carioca ele é safro, ele tem que usar a malandragem, ele tem que sair. Entendi. Você pode treinar a pernada carioca, alguém brincou. Você vai fazer um combate com 5, 6 pessoas. Porque você vai sambar para cá, sambar para lá, sambar para cá, sambar para lá, ninguém vai te pegar. Aí você vai trabalhar, ou você vai dar chute, ou vai dar banda, ou vai dar tapa. Aí você que escolhe. Mas, se você partir para a umbigada, o samba duro, aí só se você tiver com uma pessoa só no fechado, que aí você vai tem como tombar a pessoa porque você tem mais corpo, já se prevalece do corpo. Sim. Ou seja, as 3 linhas principais aí da capoeira, né, que é Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, tem as suas vertentes em relação à capoeira, né? São diferentes. Mestre, alguém perguntou aqui, eu já me perdi, gente, sobre a sua ligação com o mestre Rock Pitu. A minha ligação com o mestre Rock foi como eu falei, quando o seu Noel entregou para ele, todo mundo, eu fui treinar com ele, o mestre Rock. Mas o mestre Rock, de vez em quando, ele parava. E eu dei continuidade, rodando. Eu ia procurar capoeira na PUC, na época Sorriso, Garrincha. Eu jogava com esse pessoal da capoeira do mestre Haroldo, Calabá, que era do Senhorzinho, Leleco. Teve uma época que eles falaram que eu era instrutor deles, porque eles jogavam capoeira, a capoeira deles não tinha berimbau, era só pancada. Aí, quando a gente ia fazer uma apresentação, eles eram barrados, que ninguém queria. Pô, vamos jogar com os caras dão pancada, pisa no peito dos outros. Aí eles me chamavam, que eu tocava o berimbau, como eu saltava, eu pulava, eles, esse aqui é o nosso instrutor, ali no Jardim Botânico, Lopes Quinta, a gente rodava. Eles ficavam todos alegres. Eles falavam tudo, esse é o nosso instrutor. Então, o mestre Rock parou muito tempo, depois de uma certa época em Jacarepaguá, muitos anos depois ele veio aqui no Olímpico de Jacarepaguá, voltou com a galera que tinha aqui, que era Carlos Alberto, esse pessoal que tinha, e voltou com a capoeira no Olímpico, mas aquilo ali acabou. Né? Porque, assim, a gente sempre teve uma coisa que nunca levou muito, acho que talvez até por causa do alcoolismo, coisa. Tanto que eu não me formei nem com ele. Mas eu sempre dei força a ele. Muitas vezes eu ia para a roda de capoeira, o mestre Rock estava lá e eu ficava sentado lá, segurando a bolsa, e quando surgiu uma confusão, eu queria logo arrumar confusão com o barulho dele. E fiquei jogando. Eu fui um destaque no meio daqueles pessoal, né? Do Adilson, Bolinha, Caixote, que era o capoeira que tinha na senzala, do mestre Rock, depois eles foram para a senzala. Muitas pessoas foram para a senzala, a gente passou dele, do mestre Rock. E foi isso, a ligação. Eu continuo com a ligação dele até hoje, tipo assim. Mas, se sincero, que treinar meramente golpes, algumas coisas, eu não peguei. Eu era aquele. Eu fiz tipo a metamorfose. Eu peguei capoeira, aprendi capoeira com várias pessoas. Fui ligado, coligado. Eu fazia um treinamento junto com Sorriso e Garrincha. Eu treinava muito junto com os irmãos Machado, que era Arcanjo Miguel, que era daqui de Padre Miguel, lá de cima. Né? Eu ia muito para a Central, onde tinha aquele pessoal Taiguara. Ou seja, o senhor rodou capoeira, né? E não ficou durante um tempo com uma determinada pessoa, mas o senhor ia rodando e ia aprendendo em cada situação. Quem foi que formou o senhor? Quem foi que graduou, que fez esse processo? Eu ali na Central, onde tem um negócio do metrô, ali teve um batizado, eu fui batizado ali. Eu fui batizado
Era na época era Mestre Antônio das Crianças, Nilson, Arerê, e tinha os dois irmãos da Bonfim, acho que Deraldo e outro. Então foi ali que aí eu ganhei a graduação de mestre. Mas só que o pessoal falava assim, pô, mas você né, mexe rock e tal. Eu falei, mas eu não via ele, eu não tinha contato com ele. E eu fui tomando né, aquelas vertentes andando, correndo atrás da capoeira. Aí depois foi nos órgãos. Eu fui ganhando muita relação dos órgãos. Os órgãos me reconhecia, como vem surgindo federação, confederação, essas coisas todas. Então eu não fiquei muito ligado. Eu até, inclusive. Mas isso já agora, né, mestre? Isso já agora, Federação Não, de os órgãos são agora no final dos anos 80, dos 80 para cá. Porque dos 20, 30, mais ou menos, 20 e poucos. Porque eu lembro que o Aliança Ariri ficou durante muito tempo ligado à institucionalização, né? Às organizações de liga, de federação e de confederação. Federação Internacional. Então, tem duas perguntas aqui para o senhor. Uma é sobre a pernada carioca, né? Que a contramestre Alibara está perguntando se ela é acompanhada de música ou samba, acho que é isso. Eu não vou responder, eu sei, mas eu não vou responder, vou deixar para o mestre responder. É acompanhada de música mesmo, de samba. Na verdade, de samba. É uma capoeira, tipo assim, vamos dizer, pega eu, chama eu. Entendeu? Alguma coisa ligada ao samba. Entendi. E aí o pessoal entra na roda, vamos lá ver, vamos lá escutar. Igual o pessoal faz, samba de roda, que um dá a banda, o cara sai, vai sambar com a garota e vem outro. Essa é a pernada carioca. Entendi. O bibitaque que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que ela está extinta, muita gente não conhece mais, não sabe. Por isso que às vezes o mestre Zito, alguns outros me chamam às vezes até para dar um evento do Zezeu, mestre Zezeu, a pernada carioca. Ela virou extinção. O frevo em Pernambuco, não. O frevo continua. Você vai lá, o forte do Pernambuco é o frevo. Quando eu vou lá para o Canadá, o pessoal que é de Pernambuco lá, eles dão, a maioria dos pessoal que dá aula no capoeira no Canadá é de Pernambuco. É a capoeira Xé, CH, que é do Mestre X, e a Xé com X, que é do Mestre Farrão. E era o Azeitona também, que dava aula muito, era muito bom o Azeitona de frevo. Todos eles fazem apresentação de frevo. É uma bela apresentação. Todos os três grupos faziam. Todos os pessoal que estão lá do Canadá de Pernambuco, o forte deles é o frevo. Ou seja, é o samba. Mostram a nossa cultura, né, para os estrangeiros. Agora tem outra pergunta aqui que fala qual foi a importância do mestre Dor de Ouro na sua trajetória? Dor de Ouro estava lá, né? Formação da Central também, lá no metrô. O mestre Dor de Ouro era muito colado com o mestre Rock. Só que o mestre Dor de Ouro, ele era assim, quase igual tipo o Leopoldino, o mestre Leopoldino. Ele não bebia, não era assim, era um capoeira de respeito. Mas não era assim, tipo assim, o mestre Rock era comercial, o mestre Rock dava aula, tinha aluno, né? E cobrava. O mestre Dor de Ouro não, o Dor de Ouro ele jogava a capoeira. Ele jogava, ele ia na roda, o pessoal ficava assim, ó. E os dois mestres daquela época que se destacavam muito em capoeira, que via, era ele o mestre Mário Buscapé. Os caras eram muito bons de capoeira. Dor de Ouro, o cara dava uma meia-lua nele, ele deixava o cara sozinho, depois voltava e colava. Ele tinha tipo aquele jogo malandreado do Leopoldino, assim, mais ou menos. Entendi. Mestre, nessa ainda, continuando aí na pergunta da contramestre Guibara, quando vai fazer a pernada carioca, se usa o berimbau ou só o pandeiro? Como é que é essa dinâmica aí da roda, da pernada carioca? Pandeiro e agogô. Pandeiro, agogô. Berimbau pode ser 2, 1. Né? Porque o pessoal bate no tamanco também, né? O pessoal usa batida muito tamanco. Naquelas épocas batia muito no prato, caixa de fora. Que era o natural, né? Era o natural. Batucar na caixa de fósforo. Aí tem mais uma pergunta aqui para o senhor, que é quem foi que lhe deu a primeira graduação? Então, tem uma pessoa aqui também falando que está lá no Canadá, né?
que é de Halifax, lá do Halifax. Mestre Azeitona. Tem uma pessoa Rock. assistindo a nossa É o live. Rock. Deve ser o Rock. R. Buns, eu não sei se é essa a pronúncia correta, mas está aqui assistindo também. E aí tem essa pergunta aí, quem foi que lhe deu a primeira graduação na capoeira? A primeira graduação foi mestre Rock. De mestre não, de mestre foi o mestre Nilson Arerê e Antônio das Crianças. E como que era essa graduação, mestre, lá nos anos 60, quando o senhor começou? Gente, nos anos 60 não, desculpa, bem antes disso, né? O mestre começou capoeira, ele não falou aqui, mas eu vou repetir se eu não falei também, com 7 anos de idade, né? Então ele teve toda essa trajetória aí, o mestre posso falar a sua idade, mestre, se o senhor quer falar? Ou não fala? Não, tem, era 64. Então, assim, já tem aí 50 e tantos anos de capoeira ligado, só faz capoeira da vida dele, né? Ele respira capoeira, só faz capoeira. Então, assim, é muita história, é muita coisa para lembrar que, de repente, aqui numa live só, a gente não vai conseguir dar conta. Mas é importante aí a gente entender como é que era esse sistema de graduação, mestre, de hierarquia. Como é que funcionava isso lá quando o senhor começou? Olha, naquela época, quando eu treinava com o mestre Rock, não tinha esse negócio de cordéis assim, das cores da bandeira, não. Inclusive, ele sempre usou vermelho. Ele foi o primeiro cara a usar vermelho. Então, hoje em dia tem várias graduações. Tem da Confederação, que botaram até o azul e branco como contramestre, né? Que, na realidade, azul e branco era mestre terceiro grau, né? O branco e amarelo. Então, ele vinha daquelas puxadas de verde, mas era mais tipo uma coisa igual de cortina. E depois vinha amarelo, depois verde e amarelo. Era quase igual a Confederação criou hoje em dia, que tentaram puxar final dos anos 80, voltaram de novo. Mas a última dele era vermelho. Em 70 e pouco é que criaram esse negócio de verde e branco, amarelo e branco, azul e branco. Era diferente. Entendi. O senhor participou ativamente foi igual desse o meu processo. caso. Eu, na confederação, eu ganhei o lacre prata, ganhei o lacre... É lacre, uma coisa parece... O pessoal leva assim, é igual o negócio de judô. Aí, para não ficar aquele negócio de peso na cintura, aí o que eu fiz? Aí eu dei uma ideia, fiz uma reunião com o pessoal usar... Quem é branco e verde, usa o verde enrolado. Quem é branco e amarelista, e pegou. Está no Brasil todo. Branco e azul, aí é branco com azul na ponta. Isso aí foi uma solução que nós tivemos para o pessoal não ficar com esse negócio aqui. Mas está usando esse pedaço, esse metal que pegava na nossa cintura, quando a gente colocava a mão no chão, botava assim, poderia cortar a mão. Então, tem cara que gosta de usar uma graduação com cordão bem grande, batia com aquilo na cabeça. Entendi. A última pergunta, gente, para eu poder, senão a gente não vai sair muito dessa informação. Estão perguntando com quantos anos o senhor foi a mestre? Com quantos anos o senhor foi reconhecido a mestre? Quantos anos o senhor foi reconhecido a mestre? Ui. Quantos anos o senhor tinha? 18. Esse foi 18. Ou seja, um tempo aí, né, satisfatório na capoeira. Mestre, agora eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão da capoeira e do exterior. Como é que funciona isso? Tá meio embaçado. A capoeira no exterior foi assim, um aluno me levou para o Canadá em 97, né, para Toronto, a capoeira lá nossa, e dali de Toronto eu conheci outras províncias, como, por exemplo, eu morei em Toronto, e hoje em dia eu só faço em Toronto quando vou pegar o voo. Agora eu vou muito para a capoeira do meu chefe, porque eu sou padrinho da Associação de Capoeira do Canadá, que é a do mestre Azeitona, né, que é a Dendê do Recife, a Muriquitã, do mestre Márcio, que é a capoeira Angola, e do mestre Hector, que é o qual a gente convive como se fosse uma família. Esses dois a gente convive como se fosse família. O do Márcio, em Toronto, já há um bom tempo que eu não vejo, e o mestre X, que todo ano eu vou para Vancouver, Toronto, não passo mais, mas Vancouver eu rodo com eles lá, né? É
uma capoeira muito forte que tem, né? E as duas capoeiras que tem no Canadá forte, as duas axé, a axé do mestre Barrão e a axé do mestre X. E o senhor também teve uma capoeira no Canadá, né? Do seu aluno que A mora lá há Zatoca, alguns anos. é a Zatoca, Associação Ariri Toronto Ontário Canadá Capoeira, que aos pouquinhos está com o Ramon. Bacana. Bacana. Mestre, agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão que a gente já vai entrar na questão do toque, já vai acabar nosso Nossa. tempo aqui e a gente inicia outra live. É sobre a valorização da capoeira, né? Do capoeirista. Como que o senhor vê essa questão hoje? Olha, o capoeirista, eu não sei, existe um ditado, eu acho que ele vale o quanto pesa. O capoeirista vale o quanto pesa. Querendo ou não querendo, a capoeira, ela liberta, né? Veja bem, eu sou capoeirista, onde eu fui criado e vivi muitos anos, na Cidade de Deus. Com todos os conflitos que teve, eu nunca consegui ir para o outro lado, me desviar. Então, eu acho que a capoeira ela é muito útil na vida do cidadão. Ela tem uma grande, né, assim, utilidade. Porque eu poderia ter sido outra coisa se eu não fosse capoeirista. Eu poderia ser um médico frustrado. Eu poderia ser por exemplo, eu jogava muita bola, mas eu poderia ter sido um jogador frustrado. Mas é a melhor coisa que tem, que é o trabalho social, que se tira muita gente, é futebol, né? É um esporte, né? Excelente. Mas eu poderia não ter dado certo, poderia ter sido um outro professor de outra coisa. Mas a minha vida me assina, eu segui com isso, com capoeira. Pobre ou não, sem dinheiro, sem nada, não continuo. Continuei capoeira até hoje, porque a capoeira ela me deu legitimidade, porque ela além de me salvar na infância, ela me deu um status de respeito, a respeitar as pessoas, e ser respeitado e não temer também. Então é por isso. A capoeira fez muita parte, não só eu, como muitos. Tem muitos que estão na capoeira hoje em dia aí, que lembra lá atrás, fala, se eu não fosse capoeirista. Então, lógico, a gente sabe que tem as pessoas que não gostam de capoeira, gostam de capoeira quando precisa, para alguma coisa para aparecer. Mas tem muitas capoeiras que levam a capoeira mesmo no coração, mesmo na mente. E como é para o senhor, mestre, viver somente da capoeira? Porque, assim, o senhor não faz uma outra informação, o senhor vive integralmente para a capoeira, né? Só faz isso da vida desde sempre. Como que é para o senhor isso? Quais são os desafios de ser somente capoeirista? Eu falo isso porque eu fui durante muitos anos somente capoeirista, né? E vivi estritamente somente da capoeira. Então, tudo que eu tenho, né, de bem material e bem não material foi a capoeira que me deu. Mas depois de um tempo eu tive que ir me tornar outra profissional. Então eu faço a junção das profissões que eu adquiri aí durante a vida. Mas o senhor é um cara que só vive da capoeira, só faz capoeira, só respira capoeira. Como que é isso no Brasil hoje? A capoeira, eu fiz a capoeira porque, tipo assim, eu dei aula para muitas pessoas, muitos tomaram de estilos diferentes. A gente sabe que tem algumas pessoas que são aproveitadoras. Eu estou porque eu estou... Esse é um problema. Eu estou na capoeira porque eu estou desempregado, não estou trabalhando. Eu comecei a trabalhar, não quero mais saber de capoeira. Isso é moda, isso é geral, não é só mim, não. E tem outros que, tipo como a mãe, vai treinar com o Derli. Tem muitas pessoas que não são capoeira, falam assim, eu estou aqui, mas é o seguinte, o Derli, quando viu eu andando atrás de fulano, ele me chamou no canto e começou a falar, e disse que ia falar para minha mãe. Então a capoeira faz isso, né? Porque você começa a raciocinar e ver que você não vai para o mundo obscuro, não vai ficar preso no marasmo ou no ostracismo. É o que aconteceu comigo. Eu joguei capoeira muitos anos, tempo, convivi, mas muitas pessoas falam assim, você já era para ter saído, você tem que sair fora da cidade, eu não sei o quê. Lógico, as pessoas, às vezes, até eu achava que ficava com aquela ira assim, mas às vezes as pessoas estavam certas, porque não foi fácil
eu ser capoeirista na Cidade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes eu já tive que resgatar alguma pessoa que estava lá não sei aonde, pronta para... Né? O cara, não, deixa ele, vai com o Derli. Mas eu não ganhei reconhecimento por causa disso. E nem reclamo por isso. Porque eu passei por isso, que às vezes o garoto está fazendo capoeira, minha mãe não quer que eu faça capoeira por causa da igreja. Eu agora sou da igreja. Eu perdia o garoto. Eu falo, tá, tudo bem, meu filho, eu prefiro que você então vá para a igreja. É melhor perder você para a igreja do que perder para a academia Rossi ou Taurus. Tudo bem. Outros já falavam, ah, não, capoeira não dá isso, daquilo. Aí quando eu tirava uma forra, quando ele vinha, eu falava assim, não, eu não quero mais saber, porque você falou que capoeira não dá isso, não dá aquilo, mas eu estou vivo. Então eu comecei a tomar um mundo diferente. Comecei, tipo assim, durante todo o tempo que eu convivi, eu me afastei muito tempo de Cidade de Deus, fiquei dando aula na freguesia há muito tempo. Eu dei aula em São Francisco Xavier há quase 8 anos, que não é minha área, perto do Maracanã. Então, a capoeira, ela sempre me fez eu pular de galho em galho, pular daqui, pular daqui. E, tipo assim, eu vendo, eu não chorava, não reclamava que eu não estava sendo reconhecido. Aí, depois de muitos anos, as pessoas, eu fiz capoeira contigo. Eu falei, não fez, não. Ah, eu fiz, não fiz, que eu não tenho tua ficha. Ah, mas... Então, a capoeira é assim, a capoeira é tipo um toma lá e dá cá. Ou é África, ou Ásia. Então, você tem uma coisa que você começa a se fechar e ficar diferente, olhando para dentro de si, não é o ego, porque o egocentrismo ele nasce dentro da gente, dentro de uma cultura que a própria pessoa que faz a gente ser assim. Então, a pessoa, pô, o Derli agora ficou meio fechado, não fala e tal. Aí tem uma pessoa que fala assim, não, será porque é porque ele começou a viajar muito, e para fora e tal. Não, o Derli começou a viajar nos anos 90 e tal, o Derli está assim desde 80. Porque a gente vai aprendendo, é uma escala, é tipo um degrau. Você vê assim, tem pessoas que falam com você, mas quando você está com a turma, mas se você estiver sozinho, não fala. E a vida é o ser humano. E a capoeira, ela trabalha muito esse lado, ela ensina e abre a nossa mente como a gente sobreviver à expressão real do ser. A gente sabe quando aprende, quando o indivíduo gosta da gente ou não gosta, ou está usando, né? E aí, o que eu encontrei a capoeira? A capoeira eu encontrei muitos amigos. Eu cito exemplo aí, vários mestres de capoeira que eu não vejo há anos, mas se a gente se vê, pô, é aquela alegria, né? Tem uns que saíram do país e tal, e tem um pessoal novo também, que eu do grupo também. Então, a capoeira, ela faz isso, ela transforma. Ela trabalha o nosso lado obscuro, o lado da cidadania. O mestre, mas essa questão da valorização, eu vejo muito que ela é muito relativa, né? Porque às vezes a gente não tem dos nossos em volta, mas a gente tem de fora, né? Olha onde a grandiosidade que é o senhor no mundo da capoeira. Uma pessoa respeitada, onde chega é querida por muitos. Fez parte durante muito tempo de uma organização que regulamenta a capoeira no Rio de Janeiro, né? Foi uma referência durante muito tempo. É padrinho de um grupo no exterior, que é super, hiper, né, famoso, né? Tem uma história. E é o cara que apresentou para o presidente Barack Obama, que é histórico. Isso. E fora outras informações, outras pessoas, como o senhor falou, que salvou, inclusive até da morte. Então, assim, até onde é o valor do outro, até onde não é, né? Porque uma pessoa que consegue ter essa sabedoria para chegar e fazer todas essas questões, conseguir tirar alguém dali da morte, né? Só pela sua presença, pelo que o senhor representa, é muita informação, né? Às vezes esse valor não vem monetário, mas ele vem de uma outra forma. Então, assim, é muito privilégio meu, né, ter o senhor como referência, ter o senhor como mestre e poder conviver, né? Eu sempre digo isso. Eu lembro até hoje uma passagem que tem no evento do mestre Oscar Aranha, na UFRJ, eu já nem lembro qual foi o ano, né? Que a minha mente é uma coisa... E aí eu lembro que eu estava na roda para jogar e 2 caras assim na minha frente falaram, cara, o velho vai jogar. Pô, esse velho joga muito. Não sei o quê. E aí o senhor entrou para jogar.
Aí eles, caraca, tu viu aquilo que ele fez? Então, assim, isso é valor também, né? Você chegar na roda de capoeira, você não tem que baixar a sua cabeça para ninguém, pelo contrário. As pessoas virem querer tirar foto, querer... Gente, meu mestre é muito mídia, cara. Onde ele vai, o povo quer tirar foto, quer filmar, quer fazer, quer ouvir ele falar. Então, assim, isso é um valor também que a gente recebe, né? Eu estou muito grata, muito feliz, assim. E a capoeira em si, às vezes as pessoas pensam assim que a capoeira, tem uns que gostam da capoeira, mas eu falo sempre um ditado, capoeira é para quem quer e quem pode. Eu, para ser capoeirista, não foi muito fácil, porque eu sofri bullying. Onde eu morei, onde eu fui criado, eu sofri bullying. Eu persisti. Se eu fosse outro, eu desistia de capoeira. Porque tinha muita gente que falava assim, capoeira não é assim. Às vezes eu sentava numa esquina na Cidade de Deus, aí tinha alguém que falava assim, aí tem um cara ali que é melhor do que você, vai isso aqui, isso aqui. Aí eu chegava em casa, minha mãe disse, meu filho, fala o seguinte, meu filho, vai para a freguesia, vai para outros locais. E o pessoal fica assim, te atitando. Mas já tinha outras pessoas com mais idade que chegavam para mim, sabe o que é isso? É inveja daqui, porque você não se mistura, você não faz nada de mal. Eu sempre tive uma mania de fazer muita pipa e distribuir para crianças menores. Isso desde os anos 70. Como eu vejo que tem muitas pessoas que hoje me vê ficam assim, me encarnam. Ô, Deli, cadê minha pipa? Deli. Eu falei, pô, para que tem carro? Tá com 50 anos? Pô, mas eu não esqueço, hein? Tu fazia andava com aquelas bolsas distribuindo pipa na Cidade de Deus. Então, às vezes também tinha feito um coordenador aqui, eu arrumava um meio de conseguir estar porque eu sei o que eu passei na infância, né, quando eu era mais novo. Mas sempre eu enfrentei uma barreira do bullying. O bullying significa o quê? Eu estou convivendo na República dos Contrários. Todo mundo está indo para a esquerda, eu estou indo para a direita. Eles estão indo para trás, eu estou indo para frente. Então, eu continuei. Eu não vou parar de capoeira por causa de ninguém. Quanto mais a pessoa insistir para me pilhar, para eu parar, me encarnar, depois, aí é que eu vou continuar. Na volta por cima eu vou fazer mesmo. Então, hoje, tanto que teve muitas pessoas que me criticavam, que falavam, capoeira, não sei o quê. Hoje em dia, eu paro ali, no outro dia, foi semana retrasada, eu parei ali no Merck, estava comendo um pastel, um caldo. Um garoto que me criava muito problema, tinha muito, falava, capoeira, não sei o que, sei lá. Ele me viu, mestre, ele, você não pode pagar um pastel aí para mim, não? Eu olhei assim para ele, tá barbudo, tá sujo, tá andando aqui, tá no meio desse pessoal que anda cracudo aqui, né, perto da vela. Aí eu olhei assim para ele, falei, lembra de mim, né? Ele lembra. Paga o pastel para ele, moço. Aí a moça, pô, mas o moço ali já pagou. Aí vem um outro da Curitiba, bem escurinho, mestre, eu conheço o senhor. O senhor foi mestre do meu professor do Tatuí. Falei, vai, pega o pastel aí, pega o pão de cana. Então a gente às vezes lembra. Agora, o segundo sempre gostou de mim, sempre me tratou bem. Que era aluno do Tatuí. Aliás, todos os alunos do Tatuí gostavam de mim. Então a gente não esquece. Não, né, mestre? Aí eu estava conversando com a moça do pastel. Falei assim, esse garoto aí, ó. Ele chegou a fazer até capoeira lá com um outro aluno que eu tive lá na quadra do samba, mestre Jorge Wagner, professor Jorge Wagner. Depois foi para a Capoeira da Barra, ficava tirando uma onda, dizendo que ele andava meio playboy. Depois parou, fez uma coisa aí, tá vendo aí? Aí ele, falei, pois é. Então, tipo assim, volta ao mundo. Na volta ao mundo deu, na volta ao mundo dá. A gente fica pensando, a gente não esquece, nós somos movidos de boa memória. Mas o outro, o escurinho, eu fiquei assim, conversando com ele, falei para ele, rapaz, por que você não corre atrás, vai nas matas, pega umas frutas, pega uns gargalhos? E nós moramos no meio da riqueza, nós moramos em Jacarepaguá. Você vai lá dentro da colônia, tu pega manga, jaca, tudo que tiver. Se não for época de manga, é época de mamão. Aí ele não, é melhor, você não está mexendo com os outros não, né? Não está roubando. Não, mexe, eu estou aqui nessa, mas tô... Quer dizer, está todo sujo, é cracudo, é de rua. Mas eu fiquei com pena, né? Mas a gente vê, a gente não sabe. De repente é problema de família, foi para a rua. E esse lado da capoeira é o lado que a gente vê isso. É igual, tipo assim, eu já tentei resgatar amigos meus capoeiristas que foi para o lado do alcoolismo. Mas ele foi para o lado do alcoolismo por quê? Porque às vezes é um problema com o tio, um problema com a mãe, ou com o irmão. Vai esse lado. Então a gente tem que trabalhar a consciência desse pessoal. Falar assim, ó, tá bom, você não se dá com teu irmão, mas eu sou teu irmão, se dá comigo. Tu não está se dando com a tua mãe? Não.
se dá comigo então. Depois tu vai passar a ficar com ela, tu vai ver que ela não vai ter saudade de você. Teu pai também, teu padrasto. Então a gente trabalha muito esse lado. Lado da cidadania. Mestre, vou encerrar essa live aqui, a gente entra com a outra para o senhor, para a gente entrar na questão do ritmo e dos toques de berimbau, tá bom? Tá. Para a gente falar sobre essa fundamentação aí da capoeira. Gente, eu vou encerrar porque já está dando tempo aqui e vou voltar novamente Tá